E aí, Sétima, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar nosso assunto sobre fontes de energias, mas falando sobre uma fonte de energia em especial que é o petróleo, né? A gente viu que o petróleo é um combustível fóssil, e aí o que seria esse combustível fóssil? Bom, em primeiro lugar a gente tem que ter noção que o petróleo é um recurso natural não renovável, como a gente viu, ou seja, ele tende a acabar. E ele é um recurso bem poluente ao meio ambiente. Apesar dele ser uma das fontes naturais como fonte de energia mais utilizadas do mundo, ele vai gerar grandes problemas relacionados à poluição. Bom, o petróleo é uma substância oleosa cuja densidade é inferior da água e é inflamável. Oleosa, né, quando a gente pega petróleo, né, quando a gente vê esses acidentes de petróleo, a gente vê que petróleo e água não se misturam. Então ele tem essa composição, essa substância oleosa que vai fazer com que ele não se misture na água, né, não consiga se dissolver na água. E aí, por isso que a gente vê claramente essa divisão de água e óleo no, de água e petróleo no mar quando a gente tem esses acidentes químicos. Bom, a origem do petróleo, né? O petróleo ele vem de uma decomposição de matéria orgânica, né? Por isso que é muito comum a gente encontrar petróleo no fundo dos oceanos. Por que é comum? Por conta dos plânctons, né? É a principal matéria orgânica que vai dar origem aí ao petróleo. Quando a gente passa, por exemplo, na Ponte Rio-Niterói, a gente vê essas plataformas aqui. Isso aqui são plataformas de petróleo que aí tem todo um equipamento especial, como grandes bombas de sucção, canos, etc, etc, que vai para o fundo dos oceanos para poder extrair o petróleo dessa região. Então, quando você vê em algum local essa plataforma de petróleo, significa que naquele local a gente tem uma exploração de petróleo. Bom, a composição do petróleo. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, a composição química do petróleo, no que tange à proporção de seus componentes, tem carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, sais e metais. O carbono é o principal componente do petróleo que vai dar essa coloração para o petróleo, que é essa coloração escura e essa viscosidade, que é algo oleoso, né? Não entendo muito bem sobre esses componentes químicos, isso aí é com a professora de ciências, mas o que eu vou entender do carbono, que é o maior componente que a gente encontra no petróleo, é justamente para isso, né? Para dar essas principais características visíveis que a gente vê no petróleo. Bom, quais são as características do petróleo? Ele é viscoso, né? Como eu falei para vocês, menos denso que a água, então por isso que a gente consegue ver em acidentes, né, essa separação do petróleo e água, insolúvel na água, ou seja, né, ele não vai ser solúvel na água, ele não vai se desfazer, não vai se desmanchar na água. Por isso que nos acidentes de petróleo a gente sempre vai ver o petróleo e ele é composto por hidrocarbonetos. Bom, nesse esquema aqui a gente tem a extração do petróleo. Eu falei que o petróleo é encontrado com maior facilidade em locais marítimos, né, no fundo dos oceanos. Porém, isso não significa que a gente não encontre petróleo na superfície terrestre, não, tá, gente? Inclusive, a primeira exploração de petróleo no mundo veio de uma superfície terrestre nos Estados Unidos, né? Descobriram uma fazenda nos Estados Unidos que na sua subsuperfície, no seu interior, tinha petróleo. Então, a gente pode encontrar petróleo em superfície terrestre, sim. Só que é mais difícil do que ser encontrado em superfície marítima, tá? Porém, isso não anula uma coisa, não anula a outra. Bom, historicamente o petróleo ele vem sendo explorado há muito, muito, muito tempo.
Acredita-se que o uso do petróleo esteja datado desde os primórdios da civilização. Povos do Oriente Médio, Egito, Mesopotâmia, China e etc., já haviam tido contato com o combustível fóssil e utilizado de formas de betume, asfalto, para pavimentação de estrada, iluminação, lubrificação, fins bélicos e etc. Ou seja, existem dados que comprovam o uso do petróleo, né, desde os povos mais antigos, só que não é da maneira como a gente explora hoje. Não é da maneira com plataformas de petróleo, com os derivados do petróleo, que a gente vai ver na próxima aula. Desculpa. O petróleo, antes de mais nada, ele é óleo, né? Ele é viscoso, ele tem essa característica oleosa. Então ele sempre foi utilizado para queima, né? E aí gerar aí fogo, gerar combustível. Então ele sempre teve essa característica. Então por isso que os povos do passado conseguiram explorar o petróleo. É claro que eles não exploraram a borracha, não exploraram o plástico, que são esses derivados do petróleo que a gente explora hoje, mas eles já tinham uma exploração do petróleo, sim, tá? Bom, a OPEP, que é a Organização Exportadora de Petróleo, em 1960 foi criada e aí ela é composta pelos países que representam cerca de 20% das reservas mundiais de petróleo, tá? Então é óbvio que a gente tem alguns países que possuem mais petróleo do que os outros. Então esses países são responsáveis por exportar petróleo para o mundo, já que o mundo inteiro hoje usa petróleo. Em território brasileiro, o petróleo foi encontrado pela primeira vez em 1939, na Bahia, e após 2 anos encontrou-se um depósito que apresentava viabilidade econômica para extração no mesmo estado. Em 1954, a Petrobras instituiu um monopólio estatal, passando a explorar o petróleo nacional. Então, hoje no Brasil, a empresa que é responsável por explorar o petróleo é a Petrobras, que é uma empresa estatal, né? Estatal, porém também privada. Ela tem aí essa composição mista, mas a maior parte da Petrobras corresponde sim ao Estado. Porém, né, atualmente a gente tem diversas discussões de privatização da Petrobras, ou seja, vender a Petrobras para empresas privadas. Em 2006, a Petrobras anunciou a existência do pré-sal brasileiro, né, um campo petrolífero encontrado abaixo de uma espessa camada de sal. E a exploração da reserva iniciou-se de fato em 2010, sendo a maior reserva de petróleo que a gente tem, que a gente descobriu no Brasil e que é explorada até os dias de hoje. Principalmente no Rio de Janeiro, né, a gente tem uma economia muito voltada para o petróleo. Bom, como o texto de hoje é um pouquinho extenso, tá? Desse desenho aqui, vocês vão copiar essas características, tá? Características, vai precisar copiar isso aqui. Como o dever de hoje é um pouquinho extenso, os exercícios vão ficar para casa, tá? Mas se vocês conseguirem acabar em aula, sem problemas também. Bom, então é isso. Boa aula. Qualquer dúvida, só perguntar.